aqui mais um grande papo sobre o valor do consumidor para a estratégia de patrocínio. O nome pode parecer pomposo e é mesmo. É pomposo e é pretensioso. Afinal, estamos no LinkedIn. E estamos com pessoas de altíssimo gabarito. Só para citar os cargos, olha, eu vou até que puxar aqui. Head of Global Sponsorships da Coca-Cola. Me ensina Joel Santana. E esse é o Ricardo Forte. Do outro lado, temos Fábio Cadou, Head of Marketing and Communications da Puma. Aí entra, evidentemente, o Vanderlei Luxemburgo para falar o da Puma e o da Coca-Cola. Mas quem está, na verdade, organizando essa bagaça toda é o Fernando Fleury, CEO da Armatore, PhD em MQTA, como diria um amigo meu, em marketing esportivo. E esse programa, mais uma vez, como já começou semana passada, é muito bom, porque é o programa em que eu menos falo na minha vida. E como eu falo muito, como o Tite, aniversariante de hoje, treinador da Seleção Brasileira de 59 anos, eu já passo a bola para o Fernando Fleury fazer a apresentação mais formal ou menos informal do Ricardo Forte e do Fábio Cadou, para a gente poder bater bola com eles e com vocês também. É só mandar pergunta que eu prometo ler, se o Fernando Fleury prometer mandar pelo WhatsApp. Afinal, ele falava antes do ar aqui, eu não vou citar o que ele falou, mas evidentemente ele está muito feliz de poder agora celebrar muitas coisas no WhatsApp. Boa noite, Fernando Fleury. Boa noite, Mauro. Boa noite, amigos. É um prazer realmente estar aqui hoje nesse segundo talk show, mas no ritmo que você estava, você não podia falar MKT Sport, você tinha que ter falado Marketing Sporting ou Sport Marketing, ficaria mais bonito. Eu sei que estamos aqui no pessoal do marketing, no pessoal que trabalha com termos em inglês e é um termo em inglês a cada duas frases, então já tinha esgotado a minha cota, porque nós jornalistas não sabemos falar nem português, né? Não só nós, mas enfim. Mas segue o jogo, Fernando Fleury, com o Ricardo Forte, com o Fábio Cadou. Então, vamos lá. Hoje eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, mas de uma maneira como eu faço com meus alunos quando eu estou dando palestra na THE 360. Vou pedir para eles se apresentarem, falando quem eles são, formação, o que eles estão fazendo da vida, mas com um jeito especial também. Vou pedir para eles contarem uma coisa diferente deles. E eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava dando um curso na THE e a coisa mais diferente que um aluno fez foi falar que ele fazia release de filme pornô para a cidade que ele trabalhava, né? E até hoje ninguém superou essa coisa diferente de um aluno meu. Nem o Mauro deve ter feito isso na vida dele. E olha que o Mauro já fez bastante coisa, né? Então, se o Fábio permitir, vou pedir para o nosso amigo Ricardo começar. Obrigado, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Bom, meu nome é Ricardo Forte, eu cuido dos patrocínios de esporte e entretenimento da Coca-Cola. Estou baseado em Atlanta, aqui nos Estados Unidos. Já trabalho fora do Brasil há algum tempo, moro aqui nos Estados Unidos há algum tempo. A minha carreira toda foi, apesar de ser engenheiro civil, minha carreira toda foi em marketing, uma parte boa dela em marketing esportivo, trabalhando na Coca-Cola, na Visa e alguns outros patrocinadores também. E o trabalho que eu tenho aqui em Atlanta é cuidar das relações que a Coca-Cola Company tem no mundo todo aí com o mundo do esporte, mundo do entretenimento. A gente tem mais de 2.000 patrocínios no mundo, então tem bastante coisa para manter a gente divertido aqui, manter a gente ocupado aqui durante esses tempos pré-crise e durante a crise também. Uma coisa que ninguém sabe, tem alguns amigos assistindo aqui hoje o nosso bate-papo, é que eu fui um pretensioso goleiro, apesar da altura. Fui um pretensioso goleiro que quase foi jogar no Palmeiras. Mas o bom senso prevaleceu e isso não aconteceu, e eu segui uma carreira profissional em outro caminho. Legal. Não, peraí, só fazer um detalhe. Bom, se não é uma grande altura do Ricardo, ainda bem que ele não foi jogar na época que deveria jogar, que era nos anos 80, o que explicaria também os 16 anos de fila do Palmeiras. Cornetagem é feita, por favor, Fernando Fleury. Obrigado, Ricardo. Se imaginou ele no lugar do Leão? Não, talvez de outros goleiros ruins que o Palmeiras teve, que não foram muitos, porque somos a Academia de Goleiros. Eu gostei do Somos, né? Nome da Sociedade Esportiva Jornalismo. Legal. E aí, Fábio, qual é seu grande segredo que nenhum amigo seu sabe? Se apresente também para os nossos amigos. Tudo bem, obrigado pelo convite. Ter você aqui estranho, Fleury, nessa conversa palestrina, a gente vai tentar. Mas contar para os amigos que o Ricardo me permita, né? Mas a gente descobrimos na semana passada que o Ricardo também é palestrino e a gente quase cancelou esse programa porque ele estava muito verde, né? Não, mas trabalhar com esporte, óbvio, manter a paixão, mas também
permite. Eu trabalhei com o Ronaldo durante 3 anos, frequentava o Corinthians durante 3 anos. Esse nível de profissionalismo você vai atingindo também quando você trabalha, e é muito legal isso também. E também te dá um outro olhar. Bem, o Mauro já falou, Head Marketing da Puma, no Brasil. Trabalhei já em todos os lados do balcão que você pode imaginar, então, desde o jornalismo também, então, comecei no jornalismo, depois a parte mais focada em digital, porque esse mercado também de marketing esportivo, muita gente olha hoje, mas o Ricardo está aí para falar que não existia. Ele começa a ganhar um pouco mais de campo, vamos dizer assim, aqui para 2010, com a confirmação da Copa de 2014. Então, você tinha que seguir uma carreira com aquilo que você gostava, e um dia você ia casar com a sua paixão, que também não é só, eu gosto de esporte e trabalho com comunicação e sei fazer, não, você também tem que se especializar bastante nisso. Então, enquanto eu trabalhei em agência de publicidade, agência de digital, parte de PR, agora como cliente também, já há 5 anos na Puma, mas lá atrás eu fui buscando essa especialização, então fiz publicidade, mas trabalhei, depois fiz pós em marketing esportivo, mestrado na USP em comunicação digital, fui buscando uma hora que as linhas iam se cruzar. E a minha curiosidade, vamos dizer assim, vem daí também, porque sou de Jundiaí, e aí para poder ir para São Paulo, na época da faculdade, né, meu pai falou assim, beleza, pode ir, arruma um emprego e vai. Tipo... Simples. Vai lá, paga o seu aluguel e fica, né? Porque eu não vou pagar para você ficar lá, né? Se não quiser, vai e volta, pega o ônibus aí, o Cometa, né? Vai e volta. E aí eu fui no mural da faculdade e tinha uma questão, estágio, produtora, não sei o quê. Foi esse mesmo. Peguei, fiz a entrevista, passei, rapaz, fui chegando no primeiro dia, fui na ilha de edição, o cara viu uns vídeos meio estranhos, o cara falou... Era ali na Praia 9 de Julho, né? Do lado do Hospital São Luís. Ele falou, então vai lá para o hospital que você vai encontrar o resto da equipe. E eu cheguei lá, era para filmar parto. Então, o meu primeiro emprego... o meu primeiro emprego em comunicação em São Paulo foi filmando partos. Eu fiquei 3 meses filmando parto. Eu, na minha cabeça, colocava que eu estava fazendo IR, alguma coisa assim, sabe? E era aquela ainda Super VHS, não lembro qual que eu tô falando, qual que tinha ainda, mas colocava colocava a roupa inteirinha, porque o dono da produtora tinha ali um acordo com a maternidade de São Luís. Então a gente tinha acesso a tudo, e aí tinha um roteirinho, que era a pessoa chegava, você filmava um pouco, filmava o parto, o pós-parto, até a pessoa ir embora, gravava, editava e todas essas coisas. Então... Quando que foi? Que ano que foi, quero saber, não, porque meus filhos foram de lá, saíram de lá, mas não lembro de ter contratado. Cara, deixa eu ver aqui, acho que 96. Caramba, o meu foi de 98, mais velho. Mas também não teria feito o negócio. Não, mas eu vi ali, uma coisa curiosa é o quanto tinha de cesárea. Fiquei 3 meses, 4 filmando, nenhum parto normal. Mas eu vou dizer... De fato, o parto já não seria normal com essa mega produção Spielbergiana, né? Mas tudo bem. Não, mas independente disso tudo, essa curiosidade, uma coisa eu posso dizer, é um lugar muito forte espiritualmente, para quem acredita, assim, você trabalhar ali, rapaz, é uma energia gigantesca. Mas já que Fernando, ele já puxou o saco do Ricardo Forte, né? Então você pode abrir, tem um lugar muito forte, com espiritualidade, você pode abrir o nosso papo e sempre lembrando que o pessoal aqui da escola D360, que até o final das nossas lives eu vou saber se é D360, eu não vou tentar falar em inglês o nome, mas enfim, vamos agora com as suas perguntas e com o nosso bate-papo, Fernando Fleury. Legal, vamos começar bem aqui. A ideia é hoje a gente começar falando um pouquinho das estratégias, né, e o peso do consumidor nessa decisão de estratégia de patrocínio. Então vamos começar com a pergunta tema, literalmente, tanto para o Fábio quanto para o Ricardo. Quando vocês têm essas decisões de quem patrocinar ou o que patrocinar, entre seja um time, um evento ou um atleta, como que é o peso dessa decisão de escolha que vocês tomam, né? Vocês têm lá um budget para decidir aonde investir, e hoje a gente tem uma série de decisões a serem tomadas, né? Vocês têm aí hoje uma questão de visibilidade da marca, uma questão da própria exposição da marca, vocês têm um impacto que essa marca vai
vai alcançar, mas principalmente vocês também têm o consumidor que vocês querem alcançar, né? Vocês têm lá os objetivos dessa ação. Então, como é que vocês analisam isso nessa tomada de decisão? Ricardo, Eu por favor. posso começar aqui. Olha, depende muito do objetivo que o negócio tem naquele momento. Os investimentos em patrocínio, eles sempre são uma consequência das necessidades do negócio. Diferentemente do negócio da Puma, a gente na Coca-Cola, a gente não faz marketing de esporte, a gente faz marketing de bebida, né? O nosso negócio é vender bebidas. E a gente usa o esporte para vender bebidas, vender bebidas diferentes. Então depende do que a gente precisa fazer. Se tem alguma marca nova que está sendo lançada, a gente pode usar o esporte para ganhar visibilidade. Então tem alguns tipos de contrato que você pode fazer com ligas ou com times que dão muita visibilidade. Se é uma marca estabelecida que você quer desenvolver a relação dela com os consumidores, você pode trabalhar com atletas ou com de algumas outras formas que você gera muito conteúdo que pode ajudar você a estabelecer uma conversa com os consumidores e ter uma profundidade de relacionamento diferente do que você teria só vendo a marca exposta em algum lugar. Então, o nosso grupo aqui, aí na maioria das empresas que não são marcas que vendem o esporte, o que a gente tenta fazer, o ideal é você olhar para as necessidades que o negócio tem, conversando com as pessoas de negócio, e aí prover soluções pelo conhecimento que a gente tem de como as pessoas se relacionam com o esporte, com o entretenimento, prover soluções que sejam financeiramente melhores do que você fazer sem o esporte. Muita gente acha que o investimento no esporte é um custo. Na verdade, o investimento no esporte, ele economiza muito para as empresas, porque ele facilita você atingir seus objetivos de uma forma muito mais rápida. Então, a gente ajuda a empresa a crescer, ajuda a empresa a acelerar as vendas de uma forma mais econômica do que seria sem o esporte. Legal. E na Puma, Fabio? Então, como o Ricardo frisou bem, aí tem a diferença que no meu caso, no caso da Puma, a credibilidade da uma marca esportiva está muito linkada a qual clube, qual atleta você patrocina, né? Então, isso te legitima também dentro do seu segmento, né? Não faz sentido você falar, somos uma marca esportiva e não necessariamente não tem nenhum esporte ou nenhum clube, fica ali como uma marca mais de moda do que necessariamente esportiva. Mas mais do que isso também, a partir desse momento, aí você vai buscar, como o Ricardo estava falando também, qual o objetivo para cada um desses casos. Então, tem aquela que você, sim, vai buscar um pouco mais de visibilidade, tem aquele que você vai começar a criar a parte mais de engajamento, ou que você vai buscar também uma conversa direta com um segmento específico. Então, você não está falando só de visibilidade, mas está falando de qual modalidade pode te ajudar a vender esse produto específico, né, dessa modalidade. E mais uma coisa que eu acho que tem uma similaridade mesmo entre as duas indústrias ou em qualquer indústria, é que quando a gente fala de uma Coca-Cola, parece, sim, é um investimento de mídia. E quando geralmente fala de uma marca de material esportivo, isso é um negócio. Sim, é um negócio, mas é um plano de mídia também. Porque, no final das contas, você está buscando, numa associação com o clube ou com o jogador também, essa exposição. Você está buscando um asset ou um canal de comunicação com o seu consumidor. E muitas vezes fica essa imagem de que o patrocinador ou o fornecedor de material esportivo está lá, ganha exposição e ainda ganha muito dinheiro. Geralmente, um plano desse, se te der break-even, tá bom pra caramba. Tá? Pra gente ser bem direto, começar assim, bem forte. Porque... mas você não tem que ficar mal com isso. Pelo contrário, você fez todo o investimento e deu break-even, foi um dinheiro que você investiu lá e quanto ele te deu de retorno. É simples, não tem nesse caso de, tá ruim, tá bom. Óbvio que se você estiver perdendo muito dinheiro, não tá bom. Mas se você deu break-even e você conseguiu uma exposição que o esporte consegue te dar, o esporte e entretenimento, tá? Vamos juntar as duas coisas, muito maior do que geralmente a mídia tradicional te dá, já é um ótimo negócio. Nesse sentido, então, dando só a continuidade, vocês diriam que enquanto a propaganda e a promoção de vendas são tradicionalmente usadas como uma estratégia de curto prazo, o patrocínio pode ser usado como uma estratégia de longo prazo?
Não necessariamente. A gente procura ter retorno de curto prazo também em patrocínio. A ideia de que o patrocínio vai dar retorno só no longo prazo, geralmente ela vem quando as pessoas não conseguem medir o que elas estão fazendo. Se a gente faz um investimento e não tem um retorno de curto prazo, é um problema para a gente, porque, óbvio, o longo prazo sempre vai ter um benefício de imagem para a marca, vai ter um benefício de um consumo maior. Hoje em dia, nós somos o produto de todas as propagandas que a gente assistiu na nossa vida, nossas preferências foram criadas muito pela indústria da comunicação. Então, isso influencia a gente. Eu tenho 50 anos, quando eu tinha 13, eu vi o Zico fazendo propaganda da Coca-Cola na Copa de 82, eu nunca mais esqueci isso. Isso marcou a minha vida e é uma das primeiras propagandas que eu lembro. E isso fica com a gente. Então, longo prazo sempre vai ter. As empresas que estão mais estruturadas, que têm um marketing um pouco mais sofisticado, elas vão medir o curto prazo também, elas vão tentar um retorno de curto prazo também. No nosso caso, eu não gosto, no nosso caso, o patrocínio de curto prazo. Tá? Principalmente no esporte. Talvez no entretenimento possa fazer sentido, até porque esses dois segmentos estão cada vez mais juntos. A Puma teve com Rihanna, hoje a gente tem essa parceria com Jay-Z, com Selena Gomez. Estou citando alguns exemplos só para dizer o quanto esses dois universos estão cada vez mais juntos, vindo inclusive de onde o Ricardo está lá dos Estados Unidos, essa lição. Mas eu acho que o de longo prazo te ajuda muito num dos critérios que é de awareness. Isso para a gente mas pode ser que o seu objetivo principal não seja awareness. Então, não quero pôr aqui como, legal, te traz muita awareness, é isso que você está buscando? Acho que é isso que o Ricardo estava querendo dizer também quando ele fala em curto prazo. Mas ia fazer só um comentário, Fábio. Desculpa, só para citar o de longo, quando a gente fala Palmeiras, Parmalat, Flamengo, Lubrax, é resultado disso, né? Eu ia fazer só um comentário, só para diferenciar uma coisa aqui, é o seguinte, os investimentos, eles são de longo prazo. Se você olhar para o tipo de investimento que a Coca-Cola faz, a Coca-Cola patrocina a Olimpíada desde 1928, patrocina a FIFA, a Copa do Mundo, desde 1958. Então, eles são investimentos de longo prazo. A gente avalia o retorno dos investimentos no curto prazo também. Então, a gente acredita em longevidade de relacionamento, de patrocínio, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem em comum entre as empresas. Mas eu incentivo muitas pessoas a tentarem avaliar os resultados das atividades em curto prazo. Né? Cada Copa do Mundo tem que se pagar, senão não justifica. Claro. E aí, mais uma questão aqui, eu sei que o Mauro também está louco para fazer uma pergunta, mas já que você tocou nesse Achamos assunto... alguém que fala mais que você, hein, Mauro? Olha lá. Eu falei, eu joguei a bola para vocês. Já que vocês tocaram nesse assunto, uma grande dificuldade nos departamentos de marketing, né, é a gente conseguir separar essa série de investimentos, né? A gente faz promoção de vendas, a gente faz estratégia de vendas e a gente faz patrocínio. Como que vocês conseguem ou tentam separar esses investimentos na hora de analisar o resultado? Quer começar, Fabio? Não, eu tento fazer isso dentro do forecast já, Fleury. É difícil, mas assim, o meu budget é bem diferente do Ricardo, vou deixar bem claro. Acho que todos são, mas tudo bem. A gente só está falando com um dos maiores, se não o maior budget do mundo hoje. Então, eu não tenho muita margem nesse sentido. Isso exige uma assertividade. Não estou querendo dizer que é mais fácil para um ou para o outro, porque também todos têm suas dificuldades e suas facilidades nesse sentido. Mas eu não tenho muita margem, então o que a gente vem fazendo é buscando, obviamente, também criar um equilíbrio em todos os canais, tá? Não adianta a gente colocar todo o dinheiro em patrocínio e não fazer mídia disso depois, ou não ter o dinheiro para fazer o PR disso depois, ou patrocinar 5 times e não ter dinheiro para contar nada a história de nenhum desses. Então, eu brinco, às vezes você gastou todo o seu dinheiro para entrar na melhor balada do mundo e não tem dinheiro para tomar uma cerveja lá dentro, sabe? Então, também não adianta nada nesse sentido. Então,
Eu não tenho muito a regra do 3-1, 1-3, como existe mais nisso, mas talvez por um contexto meu, tá? De novo, não estou falando que isso é errado, não, mas por um contexto local entre a estratégia que a gente tem de ter um time de referência, de ter os atletas principalmente mais jovens, porque os atletas, principalmente depois de 2014, inflacionou para caramba, então, e o Brasil é um celeiro, então focado aí para a hora que chegar na Europa também, estoura lá, enfim, de novo, tô querendo dizer assim, que dentro do contexto Puma Brasil, eu tenho que ter um equilíbrio para que aquilo que a gente patrocinar, eu consigo contar, porque também, senão a gente tem mesmo no contrato, por exemplo, com o Palmeiras, foi estabelecida uma verba específica para isso, desde tá no PNL, entendeu? Para não ter aquela situação de você simplesmente estar lá, legal, foi bom, foi, o relatório dos nossos, os caras do Ibope depois querem me matar e são todos meus amigos. O relatório do Ibope trouxe que você ficou 40 milhões de exposição. Tá, mas ficou 40 milhões, alguém leu, alguém interagiu, alguém... Então, esse é um dos critérios. O que a gente tenta fazer é trabalhar todos os canais. No nosso caso é um pouco diferente. A gente tem indicadores também que a gente fala, a gente quer investir entre 2 a 3 vezes na promoção das parcerias, comparado com o que a gente investe para assinar os contratos. Então o objetivo é sempre aumentar esse número, né, e ter o maior orçamento disponível para poder contar as histórias. Mas, por exemplo, o trabalho que a Puma fez quando assinou a parceria com o Palmeiras, o filme que eles lançaram, achei maravilhoso aquilo. Eu lembro muito mais daquilo do que das primeiras partidas do Palmeiras vestindo Puma. Então, o dinheiro para o conteúdo é muito importante. Eu acho que a vantagem que os projetos internacionais, nem as empresas, porque a Puma é uma empresa tão internacional quanto a Coca-Cola, mas os projetos internacionais, eles têm uma vantagem que é a disponibilidade de dados que você tem. Então, quando eu olho para o trabalho que a gente faz com Copa do Mundo, com Olimpíada, alguma coisa assim, eu tenho um universo de muitos países, eu tenho um universo de muitos eventos, então eu patrocínio faz décadas, eu consigo ver o que cada ação no passado gerou. Então, hoje eu tenho modelos de previsão de desempenho das nossas marcas, que eu consigo ir para o gerente de Coca-Cola, que está na África do Sul, e falar para ele, olha, se você fizer essas 3 coisas, e se você está crescendo a 5%, você vai crescer a 8%. Eu consigo... isso dá muita segurança para os administradores do negócio da Coca-Cola nos países todos, a escolherem investir num patrocínio comparado a fazer uma outra coisa que não tem a ver com esporte. Mas isso é possível por várias razões. A gente tem os dados, a gente tem a história toda registrada, e a gente investiu no desenvolvimento de modelos matemáticos que preveem o desempenho do nosso negócio quando a gente faz esse tipo de investimento. Ô, Ricardo, já tem perguntas chegando aqui. Desculpa, Fabinho. Desculpa, Fleury. Não, desculpa, Fleury não. Tanto faz. Mas a gente só pede desculpa para os convidados. Eu falei só sensacional. Sensacional. Mas uma coisa importante que a gente que tem que dizer, que é muito importante, sério, Mauro, ligado com o que o Ricardo estava falando, é o quanto as agências ou os donos, os assets, seja clube, o dono de um evento, como esse cara sabe entregar aquilo que você está investindo. Isso, para mim, é o ponto assim, primordial do que você está falando, porque por muito tempo veio isso, principalmente no futebol, ali, aquele efeito pós-Ronaldo, a visibilidade, foi a visibilidade. Esse cara, não, eu te entrego isso. Aí vem aquela cota ouro, prata, bronze, sabe? O cara nem estuda o que você faz, o que é importante para a Coca-Cola, o que não é. Então, esse trabalho de você ter, do dono do asset, vamos chamar assim, ou do pessoal que trabalha com o clube, com o evento, etc., entender o mercado, entender o seu cliente, o que é importante para ele, e de que forma ele pode entregar alguma coisa para esse cliente, eu acho que é fundamental e é algo que é uma maturidade que o Brasil ainda está caminhando. Talvez o Ricardo, até pela experiência global que ele está falando, ele consegue, com os dados como ele está falando, tem isso. E o que a gente sente mais falta, em alguns casos, é justamente esse trabalho de aprimoramento das entregas, do atendimento. Então, o departamento de marketing, hoje no Palmeiras, você consegue ter você encontra o departamento de marketing, você faz reunião de trabalho, etc. Mas, por muito tempo, o departamento de marketing em clube era departamento comercial. O cara foi lá, vendeu,
e depois não exagera. Não exagera. Não era nem mas... comercial. Não, eu sei. Não dá nem para chamar aquele de comercial, mas tudo bem. Não tô falando do Palmeiras nesse caso, tô falando geral. Não, tô falando do Palmeiras e de outros também, né? Enfim, tudo bem. Eu tô dizendo que é mais nesse sentido. Então, o cara ia lá, qual era a função dele? A te vender o espaço da camisa e beleza. E mais nada além disso, entendeu? O cara não entende, o cara não faz esse estudo do que é importante, que acho que é isso que o Ricardo estava forçando também. Quando ele tem as ferramentas, ele consegue... A Coca-Cola no Mundial, o que é importante entregar na África, no Brasil, ou num país como os Estados Unidos. Qual a diferença que a entrega? Não é a mesma entrega para todo mundo. Então ele consegue, com a FIFA e com ele, montar isso, né? É isso, Ricardo? É isso sim. A gente consegue saber primeiro o que os consumidores em cada país querem para poder desenvolver as campanhas e aí fazer uma entrega em parceria com os detentores dos direitos aí e depois, né, fazer a medição disso, e as discussões são todas baseadas nesses objetivos que a gente define juntos. O Fábio Pérgamo está perguntando para vocês dois, começar com você, Ricardo, quais são os principais KPIs para medir o retorno de um patrocínio para as duas empresas? Eu adoro KPI. Esse é muito bom, KPI. Desculpa, Mauro, você estava tomando um vinho aí, mas eu... Isso, tem que fazer, né? Porque, só para um detalhe, não sei se vocês repararam, o pessoal fala, você está numa olaria, você está homeless, eu realmente estou fora e tá frio pra cacete, é o dia mais frio de São Paulo hoje, que a filhota tá ali estudando, então estou aqui do lado de fora, preciso dar uma esquentadinha, e por favor, tá valendo, deixa eu ver qual que você bebeu, Ricardo, só para deixar claro. Estou bebendo aqui uma Coca-Cola sem açúcar. Ô Mauro, você sabe que tem gente perguntando aqui para mim, pedindo para o Fábio mostrar se ele está vestindo o Puma também dos pés à cabeça, viu? Porque eu tô aqui, ó. Tô com esse pelo da Squadra Azzurra. Uma vez, inclusive, no Palmeiras, quando era patrocinado pela Adidas, eu fui com um boné da Puma no camarote. E aí eu cheguei, juro por Deus, cara, era lindo o boné. Eu cheguei, quando eu botei a mão na cabeça, eu dei para um cara. Lindo, né? Acabaram de comprar, acontece nas melhores famílias. E depois, no finalzinho, eu vou contar o meu melhor fora corporativo que eu já dei, aliás, porque tem um pouquinho a ver com Coca-Cola. Mas então, retornando à pergunta aqui do Fábio Bergamo, quais os principais KPIs para medir o retorno de um patrocinador para a Coca? E depois o Fábio Cadô fala da Puma. Tá bom, obrigado pela pergunta, Fábio. Olha, a gente presta muita atenção no volume de vendas, né? Quantidade de garrafas, latas que a gente está vendendo durante a campanha ligada ao esporte. A gente olha também, isso aí tudo, né, por país, por canal de venda, de distribuição, quanto vendeu no supermercado, no bar, no restaurante. A gente, graças a isso, a gente olha também qual foi o faturamento e qual foi o lucro disso tudo. Então isso do ponto de vista comercial. Além disso, a gente olha também para os indicadores de marca, que a gente chama, que é como as pessoas veem a marca depois daquela campanha. Então tem uma série de indicadores que a gente mede todos os meses, coisas como, por exemplo, essa marca é uma marca que eu tenho, me sinto bem em aparecer em público com ela. Então, quando a gente faz uma campanha e essa avaliação aumenta, significa que a pessoa tem uma afinidade maior com a marca. Então, a gente mede, tem uma série de coisas que a gente mede ligadas à imagem da marca também. Então, tem esses dois lados, o comercial e o de imagem. E aí, o Fábio, para a Puma? Eu acho que os critérios, e para deixar bem claro que o Ricardo é um engenheiro, então ele entende muito mais de número que eu. Eu sou da sua turma de humanas, tá? Vamos junto. 1 mais 1 é 3, é isso aí, vamos junto. Não, mas eu acho muito legal isso, porque os critérios, vamos dizer assim, eles estão aí, eles existem, e como o Ricardo basicamente já respondeu, a gente tem critério comercial e critério de marca. Acho que o principal é entender, não criar um template de critério. Isso eu não gosto muito, porque pode parecer, deu errado aqui, não, mas o meu objetivo era outro. Então, o KPI ele tem que estar alinhado com o seu objetivo que você está fazendo. Mais nesse sentido, mas os critérios, como a gente falou, share, venda, também awareness, o engajamento, mas se eu estou fazendo isso para quê? Qual o objetivo que eu queria? Não vendeu, mas ajudou nisso, também pode ser considerado sucesso. Aquilo que a gente estava falando num projeto de um clube de buscar um lucro mínimo on break-even. Pô, mas tá louco? Não, mas o meu objetivo, nesse caso, com o clube, também era passar todos os atributos com esse clube, etc. Então, a venda, no caso, ajudou a gente a atingir
o objetivo final que a gente está falando. Então, os critérios existem, eles podem se renovar de acordo com as mídias que vão mudando e tudo mais também, então, mas para mim, como a gente vai utilizar eles, em qual situação, e não simplesmente aquele, não, meu critério é sempre isso, sempre esse, que é algo que eu costumo trabalhar mais nessa linha. Não sei se no Ricardo, não sei se na Coca o Ricardo tem essa liberdade também ou não. Você tem essa liberdade, qualquer coisa, clame por essa liberdade agora aqui, cara. Essa é uma boa hora, né, para mandar uma mensagem pro... Isso, subliminar ou direto. Ou isso é uma desculpa minha também, pronto. Né? Você também já mandou o recado interno. É parecido, a gente adapta de acordo... A única coisa que acho que mais pela diferença do trabalho que você tem, Fábio, como está focado no Brasil, e o meu trabalho é internacional, eu tenho um equivalente ao Fábio na Coca-Cola do Brasil, que tem essas mesmas preocupações que o Fábio tem para a Coca-Cola do Brasil. Olhando aqui de Atlanta, o que a gente faz então, a gente olha para o mundo inteiro e fala, bom, esse grupo de países tem esse tipo de objetivo, esse outro grupo tem esse outro tipo de objetivo, a gente adapta aí pela necessidade local, mas a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem mesmo é em cada país. Fleury, se quiser comentar, se quiser fazer outra pergunta, estamos aqui. Tem muitas perguntas aqui, já do José Carlos Quezera, a gente vai falar também. A palavra é sua, Fleury. Vamos fazer uma brincadeira com eles aqui. Eu estava vendo The Last Dance, mas é sério. É uma sensacional, hein? The Last Dance, todo mundo está assistindo, bateu todos os recordes de documentário da Netflix. E tem uma passagem que chamou muita atenção, eles estão gravando uma questão com o Michael Jordan, e o Michael Jordan vão falando assim, um dia, todo mundo quer ser um dia na vida o Michael Jordan, uma semana, um mês, e provavelmente todo mundo quer ser pelo menos um dia na vida o Ricardo e ter o budget dele, né, Fábio? Né, poder tomar essas decisões. Como é ser um dia, ou pelo menos um mês na sua vida, Ricardo, para poder tomar essas decisões aí, patrocinar a Copa do Mundo, patrocinar Olimpíadas, patrocinar todos os grandes shows de entretenimento? Como é tomar essas decisões? Olha, Fernando, olhando de longe, é sempre mais bonito, né? O Michael Jordan falou a mesma coisa. E aí ele fala, só que eu fico essa semana inteira no meu quarto, não posso sair, não posso fazer nada. Ou seja, é isso mesmo, não vale a pena ser quem é o Ricardo, não vale a pena ser o Michael Jordan. Continuemos como a gente é, pronto. Eu vou te falar, eu não reclamo, não. Eu tenho muita sorte no teu trabalho que eu tenho, eu adoro o que eu faço, mas todo trabalho que você trabalha com esporte é um privilégio, né? Qualquer um de nós aqui, as pessoas que estão assistindo a gente já tá fazendo uma coisa que a gente adora fazer. Agora, no dia a dia do trabalho tem coisas que são difíceis mesmo, tem as negociações são complicadas, uma negociação de um contrato desse internacional é uma negociação que demora 1 ano e meio, 2 anos, e a quantidade de trabalho que você tem que fazer antes de qualquer contrato é muito grande. O nível de exigência para aprovar um projeto como esse é proporcional a um investimento, né? Então, quando você pensa numa renovação do contrato com a FIFA, com o Comitê Olímpico Internacional, esses são projetos que a negociação demora 3 anos. Então, é uma coisa que nem todo dia é um dia fácil no nosso trabalho. Mas posso falar uma coisa, a maioria dos dias são bons. E quando tem um evento desse, quando você vê as campanhas acontecendo, isso aí paga o sofrimento todo. Cada dia ruim no escritório é compensado 10 vezes por quando você vê as coisas acontecendo na rua e os eventos acontecendo, os países todos fazendo as campanhas todas. Então, eu agradeço todo dia e não faço muita propaganda no meu trabalho, porque senão tem um monte de gente que quer o meu trabalho. Então, tá tudo bem por aqui, viu? Legal. Vamos continuar com isso. Ô, Fábio, mas aqui também muita gente vai querer o teu lugar, né? Ou muitos palmeirenses querem saber como é ser um dia Fábio Kadov. Ou como é que a gente soletra aí o seu? Como é que a gente fala o seu sobrenome? Eu desisti disso no primário. Quando cada professora chamava de um jeito, mas meu avô falava Kadov. Kadov. Os palmeirenses também querem saber qual é o prazer de assinar o contrato com o Palmeiras, lançar uma camisa nova, ainda mais vocês que pararam, né? Vocês não pararam, na verdade, só no uniforme, né? Só na jersey tradicional. Tem lançado aí camisas, modelos diferenciados. Como é que é ser Fábio Kadov?
Olha, eu me sinto privilegiado também por trabalhar com o que eu gosto, tá? Isso eu agradeço todos os dias. Uma coisa muito importante que eu acho, somente na época que eu trabalhei na Nine, no contexto aqui, tenho 3 anos lá, e a gente fazia entrevistas, buscando pessoas, aí fala, pô, você quer trabalhar na agência mais esportiva? Quero. O que você faz? Ah, eu leio o lance. Então, assim, é importante a gente avisar isso. Não é para ir, não, porque às vezes a pessoa acha que trabalhar com marketing esportivo não requer uma especialização. E requer uma especialização. É óbvio que é prazeroso, porque é uma paixão. Porém, você tem lá a medicina esportiva, também tem que fazer uma especialização. O direito esportivo tem uma especialização. O jornalismo esportivo também precisa de uma especialização. Qualquer um faz, vai por mim. Mas não, é interessante porque não necessariamente ser um puta cara de marketing significa que você é um cara para um negócio de esporte e entretenimento. É fato isso. Então, eu me sinto privilegiado porque é o que eu sempre gostei e hoje em dia eu trabalho com isso. Quando foi a questão do Palmeiras, trabalhar com o clube é muito, muito legal, de verdade, assim, porque você acaba entrando um pouco no dia a dia do clube, tá? Então, queira ou não queira, você faz a reunião lá dentro, então você tem que conversar, você tem que entender, você tem que respeitar o momento do clube. E eu acho que o nosso trabalho primeiro de tudo, que ninguém lá dentro se sinta mal atendido naquilo que nós somos, fornecedores de material esportivo. Então, na nossa coleção, nosso produto, o que está dentro do nosso contrato, a gente tem que entregar e muito bem. Isso é o que eu falo do meu time toda vez. Pô, se eles sentirem saudade da antecessora, ferrou. Não pode acontecer isso. Então, é dali para cima. Não existe nada menor do que isso. E, ao mesmo tempo, essa questão, por mais que você faça tudo isso em termos de comunicação, em termos de venda, em termos de desenvolvimento de produto, em termos de entrega de material esportivo, atendimento, etc., você ainda vive com essa questão que é a última, que é a tampa do bolo, vamos dizer assim, que é a questão do resultado. Então, por mais que você faça tudo isso, o time começa a ir muito mal, toda hora você está mudando isso nesse sentido. Começa a ir muito bem, você também vai trabalhar de uma outra maneira. O nosso trabalho é que ele tenha uma sustentação o mais forte possível, independente do resultado do time. Agora, o cara falar que, não, o resultado não impacta, óbvio que impacta. É óbvio que impacta. Ano passado, o ano do Palmeiras acabou em setembro, quando perde para o Grêmio, e a gente, mesmo assim, fez o melhor ano da história restante do Palmeiras. Agora, você sabe que o principal dia de venda também é no Game Day, então o Palmeiras ficou sem jogos importantes, vamos dizer assim, durante outubro e novembro, 2 meses, que você poderia ter mais pico ainda de venda. Então, você começa a trabalhar, não estou fugindo da sua pergunta, o que eu estou querendo dizer é que você tem o lado profissional, mas esse lado também da emoção, não tem como você falar, isso não tem nada a ver comigo, porque impacta. Se um evento que o Ricardo fechar agora, ele deve estar com uma dor de cabeça gigantesca com a postergação das Olimpíadas, né? Então, e isso não é só a questão, se a Olimpíada é ruim, tem um boicote, ou se ela tivesse acontecendo, tivesse morrendo gente, e seria ruim também. Então, não adianta, o nosso trabalho aqui é muito de chegar até, sei lá, 70%, 80%, eu não consigo fazer essa porcentagem, quanto é o lado todo profissional que a gente tem que fazer, o quanto é o lado, esse lado imponderável, vamos dizer assim, do esporte. Mas isso, para mim, é uma adrenalina super gostosa de ter. Ó, pergunta do José Carlos Rezende. Você pode, Fleury, tomar alguma coisa, uma Coca-Cola, evidentemente, tá? Porque agora o papo é Palmeiras aqui, né? E parabéns também ao Fabio Cadou, que não usou a expressão deplorável cereja do bolo. Tantas coisas erradas. Ninguém quer comer a cereja do bolo. É a pior coisa que tem no bolo, é a cereja do bolo, e a gente adora usar essa expressão desgraçada. Vamos falar de assuntos bons, vamos lá. Qual o impacto, Fábio Cadov, da parceria da Puma com o Palmeiras no crescimento de vendas em 2019? A pergunta do José Carlos Rezende. Tá, bem, a gente não posso abrir aqui vendas específicas, porque a gente, como eu falei, foi o maior ano de venda da história recente do Palmeiras, tá? E isso para a gente é super gratificante num primeiro ano, você já conseguir isso,
eu acho que como a gente falou de KPIs, aí, acho que é bem significativo. Existem vendas indiretas, né, que a gente não consegue muito medir. Aquele cliente que vendia Puma, mas agora tem um espaço Palmeiras lá, quanto mais isso está vendendo? Quanto mais o consumidor, torcedor palmeirense passou a consumir mais Puma também. Isso que a gente chama de venda indireta. Em termos de exposição, super bom também, porque o Palmeiras tem um trabalho de entrega também, hoje muito profissional. Então, o alinhamento com todo o departamento de marketing nos permite criar várias ações que independem só da transmissão de jogo. Então, no ano passado, a gente teve a questão da transmissão, fecha, não fecha, assinou, não assinou, e muita gente perguntando, e aí, vai descontar do pagamento? Cara, se a gente tiver um trabalho que está suscetível a um mês não ter jogo nenhum na TV, esse trabalho, na minha opinião, não está totalmente bem feito. Porque a gente tem que ter... Óbvio que eu vou falar, você fica contente. Não é que você fica contente, mas é aquilo que eu estava falando do bolo, como você falou. Você tem que criar uma maior parte de situações de relacionamento com esse torcedor, redes sociais, o lançamento. Chegou lá no Ricardo, em Atlanta, foi impactado pelo vídeo. Então, você cria algumas situações que o dia do jogo é importante, sim, mas você já criou essa relação com a torcida / consumidor de uma forma que o que vier é para aumentar, e não necessariamente para ferrar com o seu negócio. Ô, Ricardo, o Christian de Almeida pergunta, até para não sair dessa história, em meio à pandemia, como é que fica a estratégia adotada para manter o consumo e a exposição da marca? Isso eu vou perguntar para o Ricardo da Coca-Cola e para o Fábio da Puma. Olha, nos primeiros meses, depois que os países começaram a fechar, a Coca-Cola suspendeu todas as atividades de marketing por algum tempo. E agora, de acordo com a situação de cada país, as coisas vão voltando devagar. Isso tem a ver com o marketing em geral, não especificamente com o esporte. No que diz respeito ao esporte, especificamente, como os eventos todos foram adiados, a maioria das atividades foram adiadas também. Agora que a Bundesliga voltou, por exemplo, a gente tem clubes na Alemanha, então a gente faz trabalho com eles, a gente continua fazendo trabalho com os atletas olímpicos, mesmo quando eles estavam em casa, mas o principal, que acontece nos meses que antecedem os eventos, isso tudo foi adiado também para o próximo ano. Agora, se você perguntar para as empresas todas, a resposta que as empresas sérias vão te dar é o seguinte: nossa preocupação é saber que os funcionários estão bem, está todo mundo saudável, pode trabalhar, que a operação continua, a gente continua fabricando, entregando, vendendo, e todo o resto é secundário. Então, o marketing é secundário, o esporte é secundário, a gente cuida disso depois. E essa tem sido a atitude. Mas, em breve, quando as coisas voltarem, a gente volta com as atividades todas como tinham sido planejadas. Fábio, a respeito? Mesma linha. Acho que essa preocupação primeira com as pessoas é primordial, não só para o negócio do esporte, mas com a sociedade em toda. Muita gente fala dessa questão financeira. Óbvio que para mim a questão saúde e vida é mais importante que tudo, mas essa questão financeira também passa por isso, e até por essa empatia que está rolando em muitas empresas, um abaixa o salário, ajuda o outro. Então, acho que isso, para mim, é o mais importante, e dentro da Puma está acontecendo isso também. O negócio, obviamente, é impactado porque ele é muito calcado no varejo físico, né? Muito. Então, por outro lado, o que a gente está aprendendo de digital nesse momento é absurdo. Então, eu costumo falar que o que a gente vai sair melhor disso tudo, como profissionais, porque o cara que está parado, esperando fazer o plug and play, a hora que começar a voltar, não, faz aquilo que eu estava fazendo. Primeiro, ninguém tem a resposta, segundo, não vai ser igual. Então, está todo mundo aqui de novo na faculdade, né? Aprendendo, melhorando, e tem que ter, acho que essa humildade. E uma coisa, a gente está aqui numa live trocando um monte de informações que está enriquecendo a gente, não só quem está assistindo. E a gente está lendo mais, a gente está fazendo mais reuniões, a gente está fazendo um monte de coisa e tem desafios que eram completamente diferentes do que a gente estava vivendo até agora. Então, tudo isso é aprendizado que se soma ao aprendizado que você já tinha, né? Então, não tem como você sair pior disso. Fernando, falando em busca de respostas às questões
que você pode colocar também, ou puder, aliás, a gente agradece muito, dentro do possível, a gente vai tentar fazer todas as perguntas que chegam, são ótimas. A sua pergunta, Fernando. Vamos lá. Dentro desses grandes eventos que tanto a Coca e a Puma estão inseridos, né, a gente sabe que uma das grandes questões aí a serem debatidas, principalmente para a Coca, que patrocina oficialmente grandes eventos, mas o Fábio também, às vezes, a Puma também patrocina bons eventos e grandes atletas, é a questão do marketing de emboscada e do ambush marketing, né? Como você vê essa questão do ambush marketing, Ricardo? Você vê o ambush marketing como ilegal, imoral ou como esperteza? E aí eu te dou um exemplo, por exemplo. Na Copa do Mundo, a gente fez um trabalho com professores americanos, e eu fiz um trabalho aqui no Brasil e com americanos, né, uma pesquisa. E aqui no Brasil, os respondentes viram como esperteza de quem faz, e o americano viu como imoralidade de quem faz, né? E aí a gente tem um exemplinho bem interessante de da mentalidade do povo, né? E como vocês veem isso? Olha, eu acho que a quantidade, o volume de atividades que são ilegais que acontecem no mercado caiu muito nos últimos anos. Na última década caiu muito. O que significa que as empresas estão atuando de forma mais séria, mais profissionais, e algumas fazem por engano, por desinformação, mas no geral o volume de quantidades de atividades ilegais é muito baixo. Acontece. Eu acho que é uma coisa imoral. É muito fácil fazer uma atividade que dá a impressão para os consumidores que a marca X patrocina o evento sem ser patrocinador. Isso é muito fácil, de uma forma legal. Mas eu acho que é uma questão moral aí. Eu acho que assim, as empresas e os consumidores, eles vão começar a olhar, aqui já olha, depende do país, mas aqui eles já olham para essas empresas com uma forma de, sério que você está fazendo isso? Né? Você não está ajudando o evento a acontecer, você não está investindo e agora você quer tirar uma lasquinha do evento aí, tentando me fazer pensar que você patrocina? Para que isso, né? Eu acho que eventualmente vai chegar no ponto que isso aí vai começar a impactar a performance financeira das marcas. Eu acho que os analistas de investimentos vão começar a punir as empresas que atuam assim, que é uma forma desonesta de trabalhar. Por isso que eu acho que esse é um movimento que tende a diminuir muito, se não desaparecer. E você, Fábio, como é que você... Eu tô alinhado, eu acho que, por outro lado, também... Eu vou só... Não sei se eu vou cutucar aqui um pouco, mas assim, por outro lado, aquela instituição que quer fechar muito, também eu acho que incentiva isso. Então, eu sei que o Ricardo é parceiro do Comitê Olímpico, mas a regra, que agora me fugiu, o número da regra dos atletas. 40. Regra 40. Onde o cara, sabe, quando começou a pôr muita coisa, a gente viveu isso, acho que há 2 ciclos atrás, e hoje, agora para Tóquio, já tinham revisto a regra inteira. Por quê? Porque aconteceu isso. Estava um abuso, e aí depois falou, não, peraí, mas também está tirando isso. Então, eu acho que criar esse equilíbrio de entrega para quem é oficial, para quem pagou, para quem está certo. Esse cara tem que ter o a mais. Ele tem que ter toda a diferenciação, ele tem que ter uma entrega gigantesca nesse sentido. Mas, para que você comece a impedir, obviamente, não pode um atleta ir lá e abrir uma outra coisa nesse sentido, mas estava num nível de exagero que eu acho que agora também começa a criar um equilíbrio que vai ficar até melhor para os patrocinadores oficiais trabalharem nesse sentido, do que nesses, porque também fica, só para explicar, acho que o COI é muito mais que a FIFA, né, Ricardo, em termos de blackout. Depende um pouco. Eu acho que o futebol é, por natureza, um mercado que ele tem mais empresas, mais segmentos envolvidos. Pela diferença da quantidade de investimento que tem em esporte olímpico versus futebol, o ecossistema olímpico depende muito mais do Comitê Olímpico do que o ecossistema do futebol depende da FIFA, né? Os clubes se sustentam, as ligas se sustentam, fora as exceções aí que
não vale a pena falar, mas em geral ele se sustenta. O mundo olímpico não se sustenta, as federações não se sustentam, os comitês olímpicos nacionais não se sustentam. É por isso mesmo que o papel do Comitê Olímpico é muito importante comparado com a FIFA. Eles 90% de todo o dinheiro que eles arrecadam, eles distribuem. Se eles param de fazer isso, metade dos esportes acaba. E a outra metade vai apanhar eu acho muito. que o Fábio fala dessa restrição do Comitê Olímpico na questão, os atletas são restritos, como eles sobem no pódio, como eles se apresentam na Vila Olímpica. Eu acho que está tudo certo ter os protocolos. Eu não, de novo, assim, eu só e acho, e de novo vou reforçar que eu sou a favor das entregas legais, tá? Eu só acho que chegou um momento que não sei se foi Grécia, não sei qual foi o ciclo, que fechou tanto que o cara não podia, sabe? Foi Londres, Fábio. Então, e aí também vai contra aquele cara que não consegue dinheiro nunca, e no ano olímpico ele tem um patrocínio individual de um tênis ou alguma coisa do gênero, e também não pode entregar. Então as marcas não vão investir no cara, que o cara não pode aparecer. Aí você vai falar, tá, por que as marcas não ativam esse cara também fora das Olimpíadas? É só um equilíbrio nesse sentido que eu estou querendo dizer. Que eles fizeram regras até sobre o que ele podia tweetar e colocar nas redes sociais das marcas patrocinadoras. Mas, se eu não me engano, isso já foi revisto. Acho que para o pessoal que está assistindo aqui, a regra 40 é uma regra que tem no protocolo olímpico que fala que durante um certo período, algumas semanas antes e depois dos Jogos Olímpicos, nenhuma marca que não está associada com o Comitê Olímpico Internacional pode usar os atletas, essa regra mudou, mas podia usar os atletas com roupa de competição, tentando insinuar que elas estão envolvidas com o evento. Então você podia ainda fazer propaganda com atletas sem estar competindo, sem estar praticando esporte. Funcionava para algumas marcas, para alguns segmentos, para outros nem tanto. Essa regra ela não acabou, mas ela foi flexibilizada. Então hoje em dia tem novas regras que permitem que os atletas consigam falar de seus patrocinadores, mas de uma forma um pouco diferente. A Under Armour fez um trabalho muito bom com o Michael Phelps na Olimpíada do Brasil, apesar de não ser patrocinadora das Olimpíadas. Mas ninguém achou que a Under Armour era patrocinadora das Olimpíadas, porque eles falam do Michael Phelps há anos, né? Então mas as regras mudaram. Eu acho que hoje em dia os atletas estão numa situação um pouquinho melhor do que eles estavam no passado. Até porque isso que eu queria chegar, Flori. Não, é aí que eu queria chegar, não sei se eu me expressei bem, mas agora o Ricardo resumiu bem o que eu estou falando. Essa flexibilização ajudou também a indústria nesse sentido. Até porque essa regra de 3, quando você patrocina um time, uma seleção, para quem não sabe, também você pode usar 3 ou mais jogadores. Por quê? Porque o cara tem o contrato individual. Isso funciona muito bem aqui no Brasil, no futebol e no vôlei. Agora, se você for para a ginástica olímpica, não vale muito mais a pena você pagar a Confederação de Ginástica Olímpica do que você patrocinar individualmente. Porque você não sabe qual dos 20 atletas que estão lá vão ganhar. Então, você vai lá e patrocina, ganhou fulano, põe ele e não põe o outro. Então, isso cria um desequilíbrio para a indústria como um todo. Isso que eu estou querendo mais dizer. De novo, isso é um trabalho, uma conversa longa do mercado como um todo. Né? Mas... Eu acho que tem uma passagem no Last Dance do Michael Jordan que ele deixa isso bem claro, né? Quando ele vai receber a medalha do Dream Team. Né? Tem uma passagem bem legal. E depois das Olimpíadas de 92, isso foi crescendo bastante quando chegou em 2014, por vários anos, os atletas americanos começaram a questionar muito essa questão de poder expor as marcas ou não, e uma das alegações deles sempre foram exatamente essa, né? Agora que eu estou no auge, eu não posso apoiar quem tanto me apoiou para eu chegar aqui, né? Até a questão da continência dos caras, dos atletas olímpicos brasileiros ligados ao Exército. É muito complexo, né? Até pegando rapidinho isso aí, o do Ambush Marketing, eu estava presente no Soccer City, no jogo que muita gente não viu o que estava rolando em campo, porque era mais bonito olhar a torcida, com todo respeito, entre Holanda e Dinamarca, na Copa de 2010, e teve um evento de uma cervejaria que evidentemente não era oficial, vestiu 36 torcedoras holandesas inteiramente de laranja, e foi uma grande questão que até envolveu o primeiro-ministro da Holanda, foi um negócio muito complicado, tal, e ele falou, mas eu posso impedir, ainda mais uma das torcidas que mais se vestem com as cores, que é a torcida da Holanda, mas eu vi a chegada da van
entrando no estádio com as 36, evidentemente era aquilo lá, era muito óbvio, né? E a própria Puma, antes do Fábio nascer mesmo, 7 anos antes dele nascer, com o próprio Pelé, né, fazia algo genial antes de a bola rolar na Copa de 70 e o recorde foram 25 segundos antes da semifinal contra o Uruguai. O Pelé dava um jeito de sempre amarrar suas chuteiras Puma antes de a bola colar e a câmera fechava nele e evidentemente aparecia. Não fechava tanto na câmera, porque inclusive não chegava e aparecia. Então há vários casos e casos, todos eles evidentemente bastante discutíveis. Fabio, se acrescentar um negócio, tem muita pergunta aqui, mas fala que daí... É isso, e não... Eu estou tirando totalmente o crachá para falar nesse sentido, tá? Claro. Mas falando realmente com o mercado. Eu acho muito difícil, porque quando eu trabalhei essa parte de atletas, eu via que era muito... Cara, no judô, natação, esses caras vivem a cada 4 anos. E ali, naquele momento, que era dele fechar alguma coisa, por essa questão de você poder usar a imagem somente em grupo, nesse caso eu discordo do Jordan, por exemplo, de querer tampar. Ninguém estava usando a imagem dele individual. Estava usando a imagem dele em grupo. E a fabricante, na época, também foi tão importante colocar ali quanto todo mundo que tinha os seus patrocínios individuais. Então, é mais esse equilíbrio entre o individual e o grupo que eu queria reforçar. Não, e até não é falado nada, mas a própria Pepsi, com aquele acordo mal costurado para a Copa de 90, na foto oficial, jogadores tampando da seleção brasileira da Copa de 90, o distintivo, a marca da Pepsi, enfim, várias questões. Depois eu conto o meu fórum, porque eu vou fazer a pergunta aqui da Juliana Fernandes, tá, produção? É o seguinte: como funciona o budget para ações de patrocínio pontuais, eventos, entretenimentos e PR que aparecem ao longo do ano e requerem negociações mais rápidas? Existe um budget separado para isso? Pergunto para você, Ricardo, pergunto também para o Fábio, começando pelo Ricardo. Existe flexibilidade no orçamento para fazer atividades que apareçam, tem muitas oportunidades que aparecem durante o ano em todo quanto é lugar, então tem flexibilidade dentro do orçamento pré-definido para o ano. Os orçamentos, a gente fecha o orçamento em setembro, outubro, e todo orçamento está associado, todo o dinheiro que está lá naquele orçamento está associado a alguma atividade. Se aparece alguma coisa durante o ano, o gestor aí do negócio no país que isso aconteceu, vai olhar para tudo que tinha sido planejado, vale a pena cancelar alguma dessas coisas para poder fazer essa outra? E aí faz uma substituição. Não tem dinheiro ali voando, esperando alguma oportunidade aparecer. Fábio? Na mesma linha. Óbvio que também eu acho que, cara, quando vem um projeto, é bom e é interessante, a gente vai arrumar dinheiro também, tá? Para não dizer que é totalmente fechado. Não, ninguém rasga boa ideia. Então, acho que quando surge alguma coisa para isso, sim, sempre existe ali alguma situação, mas o quanto vai aumentar ou não, é porque também pode ser que surja algo melhor do que você tinha. E aí cabe a nós, gestores, tomar essa decisão também, né? Ter essa humildade de dizer, eu estava indo pelo caminho errado. Bom, o Vitor Zaniboni está perguntando para você, Fábio também vai perguntar para o Ricardo, o seguinte: qual o ponto de vista da importância do ídolo esportivo para as empresas? Depois de vermos o sucesso do documentário no Netflix The Last Dance, que a gente está falando, com o Michael Jordan, e também os números atuais das lives durante a pandemia, né? Lembrando sempre que o Brasil é o campeão mundial com a Marília Mendonça, e de repente a Marília Mendonça vai fazer Coca-Cola, a Puma vai vestir alguma roupinha na Marília Mendonça. Olha, ídolo para mim é fundamental no esporte. Eu acho que ídolo por exemplo, fez eu acompanhar golfe durante o Tiger Woods. É um esporte que para mim não pega nada, mas tinha um cara lá. Então, você assiste boxe quando tem um nome grande como Muhammad Ali, que daí não era na minha época, da sua, Mauro. Mas era verdade. Na minha era o Mike Tyson, vai. Eu lembro o Tyson. E o Maguila também. Maguila também. O Tyson, lado era mesmo. O Tyson, você saía à noite, era onde tem TV que vai passar o Tyson, né? Você queria ir para uma balada, mas você queria ver o Tyson. Então, e não vá ao banheiro, senão acabava muito rápido, foi o que aconteceu comigo uma vez. Ele entrou e não deu para ver nada. Então o que o Guga fez pelo tênis no Brasil. Então, para mim, o ídolo tem um papel fundamental na indústria, no negócio e na comunicação. Ricardo? Eu concordo. É o que atrai a atenção. Eu
Eu acho, a gente valoriza muito o coletivo também, né? A gente quer que o grupo ganhe, mas o interesse está sempre naquele indivíduo, né? Então é isso que move os esportes, aqui não tem jeito. Fleury? Fábio, queria fazer uma pergunta para os dois, mas começando com você, e você vai entender o motivo. O Bill Gates, quando ele estava na Microsoft, né, quando ele começou a Microsoft, uma das grandes questões dele era a pirataria, né? Uhum. E uma vez perguntaram para ele sobre pirataria, e ele falou: a pirataria não tem jeito, nós temos que encarar ele como concorrente, né? Desleal ou não, ele é um grande concorrente e a gente tem que enfrentar ele como um concorrente. E no teu mercado, a gente sabe aí que a pirataria joga sujo e bate por baixo em você, né? Bate bem abaixo da cintura. Uhum. Como que vocês lidam com a concorrência aí, desleal ou não, da concorrência da pirataria nesse mercado, seja no mundo ou no Brasil? Cara, se o Bill Gates já falou isso, quem sou eu para... mas eu concordo muito com ele. O problema maior da pirataria são duas situações. Para a gente é terrível, e aí dentro do Brasil ainda tem uma questão de que tomara que tenha algum advogado para me ajudar aqui assistindo. Não é o crime, o cara não pode ser preso. O crime, o cara que trouxe da China uma pancada é crime. No mas Brasil, o cara que comprar também tá? Comprar produto pirata no Brasil também é crime. Então, mas é crime de você devolve o produto, mas não vai para cadeia. Não, teoricamente você pode ir porque é recepção. Então assim, isso não acontece. Então, a lei não acontece, mas é. Porque eu tinha uma informação de que também, não necessariamente, o cara que é pego ali com 100 camisas na frente do estádio, esse cara vai falar o seguinte: vamos para a delegacia, assina aí, devolve as 100 camisas, tá solto. Domingo que vem ele tá lá de novo. Então, ali no Allianz, a Rua Palestra Itália foi fechada para inibir crimes. E, cara, o que tem de pirataria ali é bizarro. É bizarro. Então, agora não tem mais cerveja, mas tem o cara pirata vendendo tranquilamente. E com a tecnologia, o fato dele copiar os desenhos dos uniformes fica muito mais rápido, né? Então, com a China, em 3, 4 meses, o cara consegue fazer algo que, porém, vem um produto que pode fazer mal, tem uma tinta que pode te dar algum problema de saúde, você está financiando um negócio que é a China, não necessariamente é o seu clube, é quem você torce. Então, fica muito nesse sentido, assim, vocês, quase que a função é nossa de arrumar a pirataria, e não é. Nós somos os principais prejudicados com relação a isso. E mesmo assim, nós, junto com o Palmeiras, no caso, nem vou falar da pirataria marca Puma como um todo, vou falar aqui direto do Palmeiras. Uhum. Mesmo assim, parte do nosso PNL tem uma verba dedicada a um escritório de advocacia contra a pirataria, que a gente poderia estar fazendo outras coisas, entendeu? Mas não, a gente tem que fazer isso porque o mercado, o cara ali na hora está girando, o cara chegou no estádio, o cara oferece metade do preço, nem metade, o cara pega e compra. Cara, isso prejudica demais, muito. Olha, tem pergunta aqui isso é muito legal, esse é o nosso segundo programa. Quem participou do primeiro programa, como o Ivan Martins, o CEO da World Surf League, está assistindo a gente, significa que ele gostou do programa. Ou, de repente, ele odiou o programa e aquela coisa, você viu o programa da Taíde Patrese, que você odiava, você viu o Big Brother, sei lá, cada um odeia a coisa que quiser, mas vamos deixar por aí. Mas ele faz a seguinte pergunta, dá os parabéns para o Fábio, para o Ricardo, para os amigos, para a gente também. Cada semana melhor, e é mesmo, está muito melhor do que o outro programa, viu, Ivan Martins? Está muito melhor. A pergunta é para as marcas. Quando na reunião de diretoria em tempos de crise, o diretor comercial fala que vale mais a pena investir em trade ou dar descontos do que em patrocínio. Como vocês, Ricardo pela Coca-Cola e Fábio pela Puma, como vocês defendem a continuidade das parcerias caso essas tenham um vencimento próximo? Abraços, e o Ivan também parabeniza a D360. Começando com você, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Olha, como os contratos são todos de longa duração, essa é uma conversa que não acontece com muita frequência. Mas se há algum contrato que vai vencer, a gente já sabe da situação, já se ele está funcionando ou não está funcionando. Então, independente da crise, a decisão de renovar ou não renovar já foi tomada
meses antes do fim do contrato. Nessas horas onde os recursos são mais limitados e essa crise é um caso clássico de limitação de recurso, a gente tem que tomar algumas decisões de curto prazo mesmo, mas os contratos não são afetados, porque terminar um contrato fora do prazo custa mais caro do que mantê-lo. Essa é uma regra geral. Então, os contratos eles permanecem onde eles estavam e a gente honra os contratos todos. Fábio? Do nosso lado, a gente também fez todo o malabarismo possível para manter também, nesse sentido, aqueles que estavam assinados. Aqueles que, vamos ver como vai acontecer, etc., óbvio, está tudo on hold. Não tem como, nesse sentido, tá negociando alguma coisa nova, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o Ricardo está lá gerenciando um budget global, é uma situação. Eu estou aqui gerenciando um budget Brasil, a gente sabe que a situação está pior. Eu estou torcendo pelos outros países nesse momento. Então, é verdade, para que quanto antes recuperar os outros países, vai ser melhor, porque para uma empresa multinacional isso equilibra um pouco a cobrança também, né? Então, o Ricardo provavelmente está muito mais paciente com o Brasil do que com os outros países nesse momento. Então, o que o Ricardo, acho que o Ivan, um abraço, Ivan, quer dizer, que acho que é importante manter o trabalho de branding também, e não só fazer o trabalho puro de commercial marketing, vamos dizer, nesse momento. É óbvio que a gente tentar estabilizar ou tentar chegar num nível de venda que mantém minimamente a roda girando é a prioridade, isso sim. Porém, você abrir mão de todo o seu trabalho de marca agora e daqui 6 meses ou 1 ano for voltar, vai custar muito mais caro, como o Ricardo falou, do que se você manter isso agora. Fleury? Fazer uma pergunta para os nossos 2 convidados aqui. Quando a gente fala também de patrocínio, tem vários estudos acadêmicos que apontam uma questão bastante interessante na eficácia do patrocínio, quando a gente começa a compreender atitudes e o comportamento cognitivo do torcedor, né? Ou da pessoa que patrocina, que recebe o evento, né? Da pessoa que está ao evento. Né? Quando a gente compreende essas questões, o impacto na mente dele é muito melhor. E esse impacto acontece quando ele é ativado, ou seja, quando a gente ativa as atitudes, o comportamento atitudinal e cognitivo-comportamental do consumidor, as ações do patrocínio são mais eficientes, né? Ou seja, a gente consegue fazer melhor o recall, a taxa de reconhecimento, a taxa de purchase intention. Vocês concordam com essas questões? Que a ativação do patrocínio é extremamente necessária? Olha, as pessoas lembram das coisas que elas se importam, né? Eu lembro de tudo que estava acontecendo com a minha vida em todos os anos de Copa do Mundo, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava vestindo, o que eu estava fazendo. Se perguntar o que eu estava fazendo em 83, em 91, não tenho a menor ideia. Mas esses eventos, se você se importa com futebol, essas coisas marcam a sua vida. Então, se você se importa com esporte, com entretenimento, isso aí faz uma diferença muito grande. Então, as pessoas, elas prestam mais atenção, elas lembram mais, elas sabem as marcas que estão envolvidas, e o nível de engajamento que elas têm com as marcas é diferente. Por isso que as marcas investem tanto, com tanta frequência, porque é muito mais fácil você ser lembrado e ser querido e ser consumido falando de coisas que importam para os seus consumidores do que tentando fazê-los lembrar de uma coisa que não tem muito a ver, né? Concordo. Eu também lembro dessas coisas. Curiosamente, minha primeira Copa foi em 82, eu tinha 5 anos. E, cara, quem não lembra daquele chiclete que fazia as figurinhas, né? Ping-pong, claro. Então, ping-pong é sensacional até hoje. O que eles faziam? Eles mexiam com o cognitivo, né? Que era um momento de paixão, você colecionando a figurinha, e o cara não precisa fazer campanha até hoje, porque para mim já é o chiclete da Copa. Né? Então...
E assim, o que o Ricardo falou que é muito legal, né? Quer dizer, esse recall de Copa do Mundo é isso, cara. E a Copa do Mundo é tão absurda que até quem não gosta de futebol só assiste Copa. Até gente deplorável, né? Que sabe, não sabe aquela coisa e tal, mas tá vendo para ver o tamanho da Copa do Mundo e outros esportes que a gente só vê em Olimpíada, né? E nas chamadas que são oficialmente Olimpíadas de Verão, que são essas básicas, e a Olimpíada de Inverno, o sucesso que virou o curling, quer dizer, um negócio que era. A Record errou um slot lá, cara, não tem o que botar no ar, põe essa chaleira aqui, e a chaleira deu um resultado absurdo, e desde então o curling, se não é um sucesso, não é o fracasso que se imaginava. Mas tem muita pergunta aqui, a gente agradece de novo as perguntas, que são muitas, inclusive me faz perder as perguntas aqui. Eu tenho amigos, Mauro, que nasceram assim, quando você nasceu? Nasci em 99. Você não viu Brasil e França, então? É engraçado. Tem gente no meu time que eu falo, você não viu nem o Bádio perder o pênalti. Mas é isso mesmo, cara. Então, assim, referência a cada 4 anos. Ou como faz o grande Amaralzinho, que ele diz, como ele nasceu no 29 de fevereiro, ele faz aniversário só a cada 4 anos. Então, como ele está com 11 anos agora, um beijo para o Amaral, que também não está entendendo o nosso papo. Mas tá aqui a pergunta do Danilo Salgueiro. Começando por você, Fábio, depois por Ricardo. Com essa pandemia, vocês estão olhando mais de perto para os esportes eletrônicos? Sei que a Coca-Cola já está fazendo há um tempo investimentos nessa área, mas se com isso vocês, Puma e Coca, poderão investir mais em esportes? A pergunta do Danilo Salgueiro, Fábio. Olha, a gente tem uma parceria global com a Cloud9, que é, segundo a Forbes e outros, como a equipe mais valiosa do mundo, né? E é um asset global que a gente tem, e aqui localmente a gente tem um trabalho focado em mulheres e também apoiou o último prêmio Brasil eSports. Para mim isso é uma realidade, mas não necessariamente eu teria que vamos acelerar nesse momento aqui, porque, como a gente acabou de conversar também, não quer dizer que se você não tem o dinheiro para fazer uma coisa, você vai ter o dinheiro por esporte porque isso está aquecido. É uma questão de negócio. Quando o negócio for aquecendo, for voltando, você vai de novo fazer um planejamento. Nosso planejamento, teve uma pergunta anterior, e se tiver alguma oportunidade? Se tiver alguma oportunidade, então, os patrocínios de oportunidade já tem uma verba menor. Os patrocínios que, quando não tem a verba, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu acho que o grande aprendizado disso também, do esportes, é mostrar o quanto, sim, ele é uma realidade. Ainda para mim já é uma realidade há muito tempo que eu acompanho um pouco, não sou tão fanático, não jogo tal, mas esse trabalho com a Cloud9 Global, eu estou envolvido no projeto. E sei do tamanho que é isso. Mas não é necessariamente, já que não tem ninguém jogando, pega o dinheiro e põe no esportes, entendeu? É só para não deixar claro que não é tão simples assim, essa situação. O que eu acho que está mostrando é que, isso aqui é uma realidade gigantesca que está aí e que quem não está olhando está errado. Então, isso está reforçando ainda mais nesse momento. Ricardo, sobre os esportes. Não teve grandes mudanças em intensidade depois que a crise começou, não. Já tinha muita coisa acontecendo antes, o que continuou rolando, a gente participa e a gente continua envolvido bastante. A gente usa muito o gaming, eu vou falar gaming, que é mais abrangente que esporte. Esporte é uma coisa pequena, mas a gente usa muito gaming como ocasião de consumo, né? Quando as pessoas jogam, elas precisam se hidratar, então tem muito, ou assistindo ou jogando, é uma ocasião grande de consumo de bebidas, então isso é importante pra gente, assim como ver futebol na televisão, outras ocasiões em casa e na rua também, então essa é bastante importante. Então a gente continua fazendo o trabalho que a gente fazia antes da crise. Sem dar spoiler, porque eu não posso mesmo dar spoiler, até por uma questão ética, eu participo um pouco da indústria por comentar o PES desde 2010, né? Um esportes, tem o PES, o Pro Evolution Soccer da Konami, que concorre com o FIFA, que é da EA Sports, né? E para você ter uma ideia, havia uma grande campanha que eu não posso falar também, evidentemente, eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas para você ver o tamanho, uma mega empresa que ia bancar toda a conta, tal, é uma área evidentemente muito grande e tem muita gente entrando. Aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui da Sandra Leite, começando por você, Ricardo. Como vocês avaliam os patrocínios do esporte feminino no Brasil e no mundo? Primeiro para o Ricardo e depois para o Fábio. Oi, Sandra, obrigado pela pergunta. A gente investe, na maioria dos esportes, na maioria dos contratos, eles têm
exigências, expectativas que tanto o lado feminino quanto o masculino recebam investimentos adequados aí. Só para te dar um exemplo, a gente tem uma equipe de atletas olímpicos que a gente contratou nos últimos anos. Dos 30 atletas que tem globais parceiros da Coca-Cola, mais que 20 deles são mulheres. Até o meu time, a minha equipe aqui em Atlanta, 75% das pessoas do time são mulheres. E para um negócio como a Coca-Cola tem um monte de investimentos em empoderamento feminino, em capacitação. Os patrocínios são só uma coisa a mais que a gente faz aí para contar um pouco a história que a companhia tem para preparar as mulheres para o mercado de trabalho, para a vida de forma geral. Fábio, patrocínio no esporte feminino? Sim. Acho que principalmente futebol feminino a Puma está envolvida há muito tempo. A própria Marta esteve com a gente durante muito tempo. Até essa questão da Copa do Mundo, que ninguém estava apoiando. No caso da Puma, não houve uma renovação 2 anos antes por uma situação de mercado. Mas no nosso escritório tinha uma sala Marta. Então, nas Olimpíadas, por exemplo, das 18 meninas, acho que 9 eram Puma. Na última Copa do Mundo também tinham 5 Puma. Fora isso, em atletismo, fora isso, em outras modalidades também, né? Não tem, o que a gente busca muito é essa questão da igualdade de gênero, e eu acho que os projetos que a gente também está focando, tentando trazer, tem um projeto também que eu não posso falar ainda, mas nisso, é que a gente tem que mudar ali a base, né? Muito se fala da igualdade de pagamento, mas também transformar o futebol feminino, nos Estados Unidos isso já é uma realidade, mas transformar o futebol feminino ou outras modalidades também com a mesma competitividade, com o mesmo nível de investimento, com o mesmo nível de mídia, de exposição, etc., não é um trabalho de 2, 3, 4 anos, é um trabalho de, no mínimo, 10 a 20 anos. Então, é super justo essa, vamos dizer assim, essa atenção que hoje as profissionais têm, mas também, se a gente for querer que isso mude, tem que começar a mudar lá embaixo, para que a gente sabe, nós somos de uma geração onde uma menina jogar bola era horroroso, e era horroroso a gente pensar assim também. Hoje minha filha joga bola, ela tem 9 anos, mas ela vai numa turma mista, são 30 meninos e 6 meninas. Então, assim, ainda não mudou. Então, o dia que isso chegar lá e ter pelo menos 20 meninas para ter um grupo só de meninas, e eu sei que já existem alguns, porque a gente apoia alguns desses, mas quando isso tiver maior, aí sim, daqui 10 anos, 15 anos, essa situação vai estar diferente. Como, aliás, é um mérito também, a gente agradece a pergunta e a presença do Ivan Martins e de todo mundo da World Surf League, que dá a mesma premiação para mulheres e para homens, mas, claro, são as características de cada esporte. Fernando Fleury, eu não vou contar mesmo, eu estava pensando aqui, não vou contar meu fora que eu dei, uma palestra que eu fiz, num debate, mas vou contar rapidinho, porque estava exatamente a campanha, lembra, quando a Pepsi era da Fiel, em 99, quando a Pepsi Cola bancou que vamos ser Corinthians, vamos ser Pepsi da Fiel, eu estava falando do case, dando alguns números e tal, tinha o Dick Locke, era o diretor da Hicks Music, que fazia parceria com o Corinthians, havia também trazido a Pepsi para o Corinthians, e eu falei, gente, era impressionante os números, o Dick Locke tinha mostrado, eu tinha falado alguns outros, porque, cara, você vê o tamanho da fidelidade do torcedor fiel do Corinthians, né, porque, cara, sei lá, beber, como era da minha época, Palmeiras, Parmalat, beber leitinho da Parmalat, beleza, mas, cara, beber Pepsi Cola não é fácil, cara, é impressionante, os caras fazem qualquer coisa, não sei o que lá, e eu comecei a sacanear a Pepsi, aí o organizador pegou e passou um bilhetinho, Mauro, esse cara de gravata vermelha na sua frente, com essa cara feia, é o presidente da América Latina da Pepsi. Aí, quando eu recebi, né, com aquela cara, comecei a rir, eu falei, olha, é o seguinte, acabo de receber informação, e olhando para ele, né, o senhor é o presidente da América Latina, parabéns pelo trabalho que você fez no Corinthians, tal, não sei o que lá, eu dei uma risada assim, eu falei, é melhor seguir o jogo, porque, de fato, tem horas que a gente tem que falar a verdade, não dá para comparar, não é porque está aqui o Ricardo, embora o correspondente da Pepsi vai vir no próximo programa, é isso, Fernando? Quase isso, Mauro, mas segunda-feira, então, segunda-feira eu vou estar com dor de barriga na próxima segunda-feira. Mas eu vou aproveitar esse seu gancho, Mauro, para falar o seguinte, a força do nosso programa, eu vou pedir para o Murilo subir
uma imagem aqui. Depois das nossas discussões da semana passada, o Ricardo falou que vai lançar um produto especial para você e Fábio Sadov aqui no Brasil. Deixa eu ver. E quando entrar no ar, você me mostra, porque eu nunca sei onde é que eu tô aqui. Eu tô esperando aqui o nosso Não, amigo eu Murilo nunca subir. sei. Eu nunca sei em que aplicativo que a gente tá. Eu também não faço ideia. Ele só mandou uma mensagem, confia. É tipo o comandante do Titanic. Eu sei o que eu estou fazendo. Assim, clássicos. Murilo, Famous last words. Clássico do Supertramp. Ele falou que está rolando na tela. Bom, que aquela que o Ricardo mandou é maravilhosa, nunca esteve tão linda. Mesmo, segundo ele. E aí o Ricardo pode explicar melhor, né? Aí o Ricardo pode explicar que é um novo produto só para vocês dois, aqui em homenagem a vocês dois, Alviverdes. Maravilhosa. Antes que meus amigos da Coca-Cola do Brasil tenham um infarto, isso é uma brincadeira. Eu não falei absolutamente nada. Coca-Cola Light é um produto que existe em outros lugares. E pela representatividade de palmeirenses nesse painel, eu compartilhei a mensagem, a imagem do produto. Não é nada que vai lançar, não tem... Preciso falar isso porque eu gosto muito do meu emprego, viu? Nós adoramos você, Ricardo, mas depois dessa, um abraço, tchau, tira a tela do Ricardo. Mas enfim, palavra, já que está assim, palavra final, Ricardo, muito obrigado pela aula que você deu, a parceria aqui e o papo com a gente. Obrigado pelo convite aí, é sempre bom bater o papo com vocês. Obrigado para todo mundo que participou, que ficou até o final aqui assistindo a gente. Essa indústria que a gente trabalha de esporte é uma indústria que é muito resistente à crise. Quando a crise passar, ela vai passar. Poucas indústrias vão voltar ao normal tão rápido quanto a indústria do esporte. Então, quem está envolvido com isso, essa é a hora de investir, essa é a hora de se preparar, porque as coisas vão voltar ao normal. Não é porque não tem jogo agora que eu gosto menos do Palmeiras ou que você gosta menos do seu time. Então, quando as coisas voltarem, quem se preparar agora vai ter uma vantagem muito grande aí com seus produtos, as suas empresas. Então, tem que pensar positivo e olhar no longo prazo para o esporte aí. Mas obrigado pelo convite de vocês. Muito obrigado, Ricardo. Fábio, muito obrigado. Eu também agradeço o convite. Super prazer estar aqui também. O Ricardo é um cara que trocava um pouco de mensagem em redes sociais e tive a oportunidade, primeira vez, de estar trocando ideia com ele aqui, aprendendo com ele. Então, também é um prazer para mim estar aqui. Eu acho, ainda um pouco na esteira do que ele estava falando, se não me engano, foi Mandela que falava muito isso da importância do esporte na parte social. E eu acho que o esporte, por exemplo, eu tenho uma esperança que as Olimpíadas, se isso melhorar alguma coisa, tomara que melhore, as Olimpíadas do ano que vem tem tudo para ser assim, uma das mais fodásticas de todos os tempos, sabe? Porque a força que já é uma Olimpíada e vir logo depois disso acho que a sociedade tem que sair melhor disso tudo. Eu sou um cara otimista, tá? Eu tenho que manter, obviamente, a parte da racionalidade e tudo mais, mas eu sou um cara otimista de que, como eu falei um momento aqui, a gente tem que sair melhor de tudo isso. E as Olimpíadas do ano que vem tem tudo para ser assim um marco da sociedade, tá? E outras modalidades esportivas têm isso também, como a gente está falando. Então, a gente já viu histórias épicas aí do rugby, né? A importância que foi para a África do Sul, a importância do futebol aqui para a gente também, o próprio basquete com o Dream Team nos Estados Unidos. Então, o esporte, pegando de novo um pouco aí da esteira do que o Ricardo estava falando, eu acho que para esse momento de recuperação da estima, porque, obviamente, a gente também está um pouco nocauteado, mas esse otimismo vem junto também do papel que a gente pode ajudar a ter junto com o esporte. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Fleury. Adoro esse termo, considerações finais. Obrigado, Mauro. Queria agradecer aí ao Ricardo, ao Fábio, por terem aceito nossos convites, né? Foi muito legal a participação dele. O Fábio, para quem não sabe, foi um fiel depositário aí dos meus trabalhos de doutorado, incentivou e patrocinou a minha pesquisa, e por causa dele que eu acabei montando a Armatore, né? Já vinha trabalhando aí.
Não, por causa minha, por causa sua. É. Você precisava fazer uma pesquisa, eu te ajudei. O resto foi você que fez. Mas incentivou o trabalho e acabou sendo o meu primeiro cliente, foi o meu primeiro cliente na Armatório, Fábio, né? Então deu bastante incentivo aí. Obrigado, Ricardo, pela contribuição. Foi muito legal. Tenho 2 recadinhos aí para dar. O primeiro é lembrar todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo que quinta-feira dessa semana termina, na verdade, a premiação do Conafut, né? Então, para quem ainda quiser votar, e vale a pena votar nos melhores do marketing aí, do trabalho aí das premiações da nossa indústria, né? O endereço é conafut.com.br/premiação, né? Então, até quinta-feira ainda dá tempo de votar e vale a pena, é super legal, é um trabalho da Trevisan junto com o pessoal da THE, né? Então, votar nos melhores da nossa indústria. E o programa da semana que vem nós vamos falar de esportes, né? Não vamos falar de jogo, mas vamos falar de marketing no esporte, como que essa indústria vem trabalhando e quanto marketing nela é importante. E os nossos convidados vão ser o Edu Koch, né, que é um grande cara, né, e o Thiago Mori, que é VP de novos negócios da BBL Esportes. Então, são 2 caras super envolvidos aí e que vão estar passando um pouco aí da experiência deles para nós. Quem quiser já mandar pergunta para o Mauro e para a gente poder fazer, já pode estar mandando aí para nós. Maravilha, Fernando. Muito obrigado, Ricardo Forte da Coca-Cola. Muito obrigado, Fábio Cadov. Você fala Cadov, mas é Cadov. O importante é que é o Fabinho, é o Fábio da Puma, Fábio da Nine, Fábio Palestra, Ricardo Palestra, importante, Fernando Fleury, um grande amigo também, mais importante assim. Um prazer tê-los aqui, mais um papo maravilhoso. A gente agradece muito a produção do Murilo Campos, da Escola D360, e até a próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Uma grande semana a todos e até a semana que vem.